Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Diário SA. Hoje a gente vai analisar a fundo o relatório gerencial de outubro de 2025 de um dos gigantes do mercado de fundos imobiliários, o Kinea Renda Imobiliária, o famoso KNRI 11. Nossa fonte aqui é a carta mensal do próprio gestor. E a missão é bem clara. Vamos destrinchar os principais indicadores, tentar entender a saúde desse portfólio que é super diversificado e ver o que esses dados dizem sobre o mercado, né? O ponto de partida é bom. O fundo já anunciou novas locações, queda na vacância, então, ok, vamos desempacotar isso. É um ótimo começo, sem dúvida. E é bom lembrar o DNA do fundo, né? O objetivo dele é gerar renda, todo mês, com o aluguel de prédios corporativos e galpões logísticos de primeira linha. Por isso que esses números de locação e vacância são tão cruciais, sabe? Cada pequena mudança ali é um reflexo direto da capacidade do fundo de entregar o que ele promete. Certo, então vamos direto para o que aconteceu em outubro. O relatório destaca duas novas locações, ambas num ativo super importante, o complexo Rocha Vera, lá em São Paulo. A primeira foi para a Sodexo, que são os representantes da John Deere, com 440 metros quadrados, a segunda para a Workplace Arquitetura, com uns 229 metros. Mas, sendo bem sincero, somando tudo dá menos de 700 metros. Isso parece pouco, não? É mais um ajuste fino do que uma grande vitória ou eu estou lendo errado? Não, essa é uma ótima observação. E aí que a análise fica interessante. Num portfólio desse tamanho, os números parecem pequenos, mas o significado é maior. Primeiro, a localização. O Rocha Vera é um ativo AAA, sabe? A demanda ali funciona como um termômetro da saúde das grandes empresas. E segundo, mesmo pequenas, essas locações têm um efeito cascata. A vacância física, que é o espaço vazio mesmo, caiu um pouquinho, de 3,89% para 3,86%. E o relatório também fala da vacância financeira, que foi de 5,62% para 5,53%, e da financeira ajustada. Essa teve a maior queda, né? De 7,27% para 6,75%. Ajuda a gente a entender a diferença na prática. Claro. Pensa assim, de forma simples. A vacância física é o apartamento que está vazio, ponto. A financeira é o aluguel que você deixou de ganhar com ele. Já a ajustada, essa é a visão mais honesta, digamos assim, do impacto no caixa. Ela considera que, mesmo alugando, talvez você tenha dado 1 ou 2 meses de carência para inquilino, um desconto no começo. A queda forte nessa última é o melhor sinal possível. Significa que o dinheiro que de fato entra no caixa do fundo melhorou de forma bem relevante. Ah, entendi. Então, mesmo sendo movimentos menores, eles mostram que tem gente querendo esses espaços premium e o efeito no caixa é mais forte do que parece. Imagino que a consequência direta disso é o que o cotista recebe no fim do mês. Exatamente. A operação é o motor que gera o rendimento. Não é coincidência que o fundo anunciou a distribuição de R$ 1 por cota. Um valor bem consistente. Um mês com notícia de locação, mesmo que pequena, reforça a previsibilidade dessa receita. Mostra que o motor tá bem azeitado. Ok, os números de outubro foram bons, mas isso me faz pensar. Foi num mês de sorte ou o motor é realmente bem construído? Como é que essa máquina do KNRI 11 funciona por dentro? Aí a gente sai da foto do mês e olha para o filme todo, para a estratégia. O fundo tem 21 imóveis, são 3 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Mas o pulo do gato é o equilíbrio da receita. O relatório mostra isso. 55,47% vem de escritórios e 44,53% de logística. É a diversificação na veia. É como ter 2 motores diferentes no mesmo avião. Historicamente, esses 2 setores reagem de forma diferente aos ciclos da economia, né? O e-commerce pode estar bombando e puxando a logística para cima, enquanto os escritórios ainda estão se recuperando. Essa dualidade é um belo amortecedor. Falando em risco, um ponto que me chamou a atenção é a concentração geográfica. O relatório diz que quase 70%, 68,45% da receita, vem só de São Paulo. Isso não acende um sinal amarelo. É muito ovo na mesma cesta, mesmo que seja uma cesta boa. É a pergunta de $1 milhão. E, à primeira vista, sim, parece uma concentração arriscada, mas é uma aposta estratégica. A concentração não é num estado qualquer,
é no mercado mais dinâmico, mais líquido do Brasil. O verdadeiro jeito que eles diminuem o risco não é espalhando geograficamente, mas sim pela qualidade dos ativos dentro desse mercado. A gente está falando de prédios na Faria Lima, no Itaim, o próprio Rocha Verá. E tem outro ponto. O risco é pulverizado nos inquilinos. São mais de 170. E que inquilinos, né? A lista que o relatório traz é impressionante. Google, WeWork, Lojas Renner, Band, Votorantim. É só empresa de primeira linha. Isso nos leva para outra camada de proteção, que são os contratos. O relatório mostra que 44,74% deles são atípicos, e essa palavra é fundamental. Um contrato típico é seu aluguel normal. O atípico é quase um casamento de longo prazo. São contratos de 10, 15 anos, feitos sob medida para o inquilino, com multas altíssimas para sair. O que isso quer dizer sobre o valor desses imóveis? Porque por que uma empresa como a Google se amarraria por tanto tempo num lugar? Esse é o ponto-chave. Uma empresa desse porte não faz isso em qualquer prédio. Ela faz no ativo que é essencial para a operação dela, para atrair e reter talentos. Então, ter muito contrato atípico não é só segurança financeira para o fundo. É um selo de qualidade, de relevância estratégica dos imóveis. Mostra que o fundo não tem só prédios, ele tem peças-chave no tabuleiro de grandes empresas. Faz todo sentido. A estratégia é ter os melhores imóveis, nos melhores lugares, para os melhores inquilinos, com os contratos mais fortes. Ok. Agora, vamos sair um pouco do fundo. O relatório também faz uma análise do mercado imobiliário como um todo no terceiro trimestre de 2025. O que esse cenário mais amplo revela? Revela que a estratégia do fundo está muito alinhada com o que está acontecendo principalmente em São Paulo. No mercado logístico de lá, a demanda continua superaquecida. O resultado, a vacância caiu de 9,25% para 8,10% no trimestre. E com menos espaço vago, o preço do metro quadrado subiu. E os escritórios em São Paulo? Aquele mercado que muita gente decretou um fim na pandemia. A história ali é de recuperação firme e constante. A taxa de vacância, segundo o relatório, está em 17,47%, é a menor desde o começo de 2020, é um marco e tanto, e o preço médio também subiu. O KNR11 está surfando uma onda muito boa no seu principal mercado. Mas o Brasil não é só São Paulo. O relatório mostra outras realidades, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, parece que conta uma história diferente. Sim, e esse contraste é fascinante. No Rio, a boa notícia é a ocupação. A vacância de escritórios caiu para 26,69%, o menor nível em 9 anos. É uma virada incrível para um mercado que muitos já tinham desistido. Mas tem um porém, né? A ocupação melhora, só que o preço não foi junto. O valor do aluguel até caiu um pouquinho. O que essa diferença quer dizer? Quer dizer que o mercado carioca ainda está se ajustando. A prioridade dos donos dos imóveis parece ser preencher os espaços, mesmo que para isso precisem ser mais flexíveis no preço. É uma estratégia de estancar a sangria primeiro, para depois, com menos espaço vago, começar a ter poder de barganha de novo. É um mercado em recuperação, mas que ainda busca o equilíbrio. E para completar esse mapa de várias velocidades, o relatório ainda aponta para Belo Horizonte, que parece ter dado um passo para trás. Primeiro trimestre de retração desde 2021. Vacância subindo, preços caindo. Exatamente. BH é o exemplo perfeito de como o mercado imobiliário é, acima de tudo, local. O que vale para São Paulo não se replica em todo lugar. Esse soluço no mercado mineiro só reforça o acerto da estratégia do KNRI 11. Aquela concentração em São Paulo, que a gente discutiu se era um risco, se mostra, na verdade, um porto seguro. Ok, então vamos amarrar tudo. A análise do relatório mostrou um fundo com uma saúde operacional boa, onde pequenas locações tiveram um impacto real e positivo. E vimos que a força por trás disso é uma estratégia clara, diversificação entre escritórios e logística, com ativos de altíssima qualidade, concentrados no mercado mais robusto do país, que é São Paulo. E a análise de mercado do próprio gestor confirma isso. Permite ao fundo aproveitar o bom momento de São Paulo, enquanto se protege das incertezas e dos ritmos diferentes de outras cidades como o Rio
IBH. No final das contas, é a qualidade dos imóveis e a gestão que sustentam a performance. E para a gente encerrar, fica uma provocação. O relatório destaca que a vacância de escritórios em São Paulo está no menor nível desde o início de 2020, o ano que foi o marco zero do trabalho remoto. Com as empresas ainda definindo seus modelos, essa recuperação é uma volta ao normal de antes, ou será que a gente está vendo nascer uma nova era, um voo para a qualidade, onde só os imóveis corporativos de altíssimo padrão, como os que a gente analisou, vão prosperar? O que essa demanda cada vez mais seletiva significa para o futuro das nossas cidades e dos nossos escritórios? Fica a reflexão. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário S.A. Até a próxima.